Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Boa noite, Tosto. Bem-vindo. Porto Roots, boa noite. Luiz Fernando, boa noite, amigo. Rosângela, bem-vinda. Juliane Feitosa, linda, bem-vinda. Ruth Nutri, boa noite. Boa noite, Cláudia Germano. Kátia Marques, há quanto tempo? Boa noite. Boa noite, Paula Viviane. Ana Caroline, que nome lindo, boa noite. Márcia, boa noite. Luali, boa noite. Pedro Borges, bem-vindo. Oi, Ivan. Gisele, olá. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Está havendo sim, Ana Caroline perguntou aqui, reuniões presenciais nas sedes do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Aqui, enquanto nós estamos começando essa live do Evangelho, tanto no bairro da Piedade quanto no bairro da Água Fria, estão começando também as atividades do GEP, das sedes físicas do GEP. Então, nós estamos funcionando online e presencialmente. Vamos aqui dar alguns outros avisos a respeito das atividades do GEP. A live do Evangelho amanhã, aqui no @gep.oficial, será com Aníbal Albuquerque, que falará do tema A Fé e a Caridade. E sexta-feira nós teremos as últimas palestras do seminário, dos encontros O Bom da Vida é Viver, que são parte da programação do GEP voltada para o tema do Setembro Amarelo. Então, o seminário O Bom da Vida é Viver vai terminar com duas palestras. Elas acontecem concomitantemente, uma na Piedade, outra na Água Fria. A palestra da Piedade tem um auditório que comporta 60 pessoas. Durante esse período da pandemia, em que não houve ainda uma abertura total, 60 pessoas usando máscaras nesse auditório do GEP Piedade. E na Água Fria, 78 pessoas no auditório da Água Fria. Também, sempre, é claro, se exigindo que as pessoas compareçam fazendo uso de máscaras, naturalmente. Esse limite de pessoas é observado para que haja um distanciamento nos salões onde acontecerão as palestras. E é claro que é por ordem de chegada. Então, quando chega ali no limite, a pessoa, se quiser assistir a palestra, terá que fazê-lo pelo celular, né, pelo tablet, enfim, pela internet, porque a palestra do GEP Água Fria é transmitida aqui no @gep.oficial simultaneamente. Então vamos aos temas dessas palestras. Na Piedade nós teremos o palestrante Edir Paixão. Edir Paixão, ele é um coronel do Corpo de Bombeiros. O Edir, ele é palestrante internacional. Ele sempre está abordando o tema do suicídio, ele dedica a vida a isso, porque ele trabalha justamente, especialmente no atendimento a casos de suicídio. E ele falará do tema comunicação não violenta, conduta cristã e prevenção do suicídio. Essa palestra só pode ser acompanhada presencialmente na Piedade. No bairro da Água Fria, nós teremos a palestra O Bom da Vida é Viver, com Caroline Traeger, essa
que vos fala. Sou eu mesma, Caroline Traeger, que é espírita, como vocês bem podem perceber. Estuda um pouquinho da psique humana, da alma humana e vai estar dividindo o seu conhecimento ali no JEP da Água Fria com o tema O Bom da Vida é Viver, que será transmitida essa palestra aqui no @jep.oficial. As palestras começam às 20 horas e vão até 21 horas. Estão todos convidados. Dados os avisos, vamos aqui fazer a leitura de uma mensagem que aqui tem o efeito de uma prece preparatória. Escolhi para ler aqui com vocês uma mensagem que está no livro Minutos de Luz. Esse livro é uma obra mediúnica do espírito Pastorino, psicografado pelo médium Ariston Santana Teles. Ariston Santana Teles desencarnou recentemente, se encontra no mundo espiritual, mas atuou como médium durante muitos anos em Brasília. E ele deixou aqui algumas obras. Uma dessas é esse pequeno livrinho de mensagens, Minutos de Luz, na verdade, uma obra psicografada. E a lição que eu vou ler se intitula Calma. A calma é postura interior que você deve assumir nas horas de crise ou nos momentos de decisão. Quem não sabe usar a calma nos instantes difíceis, precipita-se nas sombras de maiores dificuldades. Cultive a calma, agindo com moderação e discernimento. Dessa forma, os frutos do seu comportamento trarão tranquilidade à sua consciência. Quem age ou reage com calma demonstra, sobretudo, confiança em Deus. Fica aí o recadinho para que sejamos pessoas calmas, né? Para que cultivemos calma. E é interessante que a liçãozinha finaliza dizendo que a calma é demonstração de confiança em Deus. A ansiedade, o desespero, né? É quando a gente perde um pouco dessa confiança. Algo natural de acontecer conosco aqui, seres humanos, mergulhados nesse mundo dual e muitas vezes nos deixando enganar pelas ilusões da vida material, acreditando que essa vida é tudo. Mas a doutrina espírita nos mostra que a vida é muito mais do que o que os nossos olhos podem alcançar. Vamos então à lição do Evangelho aqui de hoje. Hoje nós falaremos de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos, itens 1 a 3, ou melhor, a 4, retribuir o mal com o bem. É uma liçãozinha grande e é claro que eu não vou lê-la toda, eu vou ler aqui uns trechinhos e comentar com vocês. Eu faço alguns comentários, depois leio o que vocês escrevem aqui para que a gente possa trocar algumas ideias, tá bom? Vamos então começar. Retribuir o mal com o bem é uma lição inspirada nas passagens do Evangelho de Jesus em Mateus e Lucas. No Evangelho de Mateus, eu vou aqui trazer só alguns trechinhos. Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus.
Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Esses trechinhos estão em Mateus, capítulo 5, entre os versículos 43 e 47. Vamos prestar atenção aqui. Então, Jesus está recomendando que se ame não apenas o nosso próximo, mas também os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, os que nos perseguem, os que nos caluniam. E ele diz que a gente tem que amar a esses para sermos filhos do Pai que está nos céus. E ele nos cita Deus como exemplo que faz com que o sol surja para todos, não faz distinção de pessoas. E aí Jesus completa, dizendo que a gente se só amar quem nos ama, não está indo muito além do que qualquer pessoa faz. Ele menciona aqui os publicanos, que são uma seita no judaísmo à sua época. Então ele está dizendo que não fazemos grande coisa, na verdade, quando só amamos quem nos ama, porque isso é fácil, é o natural. O mais difícil é amar os que nos odeiam. Já a gente vai falar como é que a gente consegue fazer uma coisa dessas, né? Como é que a gente consegue amar quem nos persegue e nos calunia? Kardec vai destrinchar um pouquinho dessa lição mais adiante. Jesus diz também aqui em Mateus capítulo 5, versículo 20: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Eita, que Jesus pega pesado, não é não? Então ele está dizendo, ele está usando como referência aqui os escribas e os fariseus. Outra seita, existiam vários grupos de interpretação da lei mosaica, né, dos livros do Antigo Testamento. E aí, os que tinham maior destaque eram, a essa época, os fariseus. Os fariseus, eles eram muito ligados nas formalidades, nos rituais. E eles eram apoiados pelos escribas, que eram aqueles, como o nome diz, que escrevem, né, que se dedicavam a escrever. Os estudiosos que ficavam escrevendo, que eram secretários dos antigos reis e que formaram um grupo também de estudos da Torá, dos livros do Antigo Testamento. Então Jesus está dizendo que a justiça da gente tem que ser mais abundante, ou seja, ele não nega o valor dessa justiça dos escribas e fariseus, mas tem que ser mais abundante, maior do que a deles. Como assim? Eles estão ali fiéis à prática, à observância das leis, mas vamos além disso. Tem que ser muito mais abundante. Jesus muitas vezes criticava justamente os fariseus. Por quê? Porque eles se preocupavam muito com a forma e não davam valor à essência. Então, de certa maneira, talvez Jesus aqui esteja chamando a atenção para a necessidade de uma vivência da espiritualidade, da conexão com Deus, não tanto ou não tão somente na aparência, nos gestos, no cumprimento de determinados ritos, de determinadas práticas religiosas, mas uma vivência que venha de dentro de nós mesmos, da nossa essência, uma vivência de transformação pessoal. Essa é a prática mais importante que a gente tem que fazer, diz Jesus várias vezes. E aqui ele fala, se a gente não for assim, não entrará no reino dos céus. E várias vezes Jesus fala desse reino dos céus. E o que será esse reino dos céus? Aqui a gente vê, compreende que é a transcendência, é o reino do Espírito, a vida espiritual. A gente não entra em conexão com a realidade espiritual e com a nossa essência espiritual. Ai, Caroline, o reino dos céus não é para onde a gente vai depois que morre, não. Para o mundo espiritual, para nosso lar. O mundo espiritual, gente, é o mundo do espírito. E todos nós somos espíritos. Portanto,
Portanto, o nosso planetinha também é mundo do espírito. Trazemos dentro de nós a centelha espiritual, nós somos espíritos. Então é o mundo interior, é o mundo, a realidade psíquica, a realidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Isso tudo já é mundo espiritual, mesmo a gente estando encarnado, porque nós somos espíritos, espíritos temporariamente revestidos em corpos carnais e que se libertam desses corpos pelo fenômeno chamado morte. Assim como a borboleta se liberta da crisálida, a lagarta, melhor dizendo, se liberta da crisálida transformada em borboleta. Então nós nos libertamos desses nossos corpos físicos e alçamos voo nessa pátria original que é o mundo espiritual, esclarece a doutrina espírita. E novamente Jesus diz, aqui já é uma outra passagem em Lucas, capítulo 6, vocês podem ler entre os versículos 32 a 36. O que é que ele diz aqui? Olha, já nesse outro evangelho. Se somente amardes os que vos amam, de novo, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam as que as amam. Então, novamente dizendo que não é grande coisa você amar quem é legal com você, né? Você fazer o bem a quem faz o bem com você. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. É claro, é a boa educação, é o bom senso, é a noção que a gente tem que ter de relacionamento, de bem viver, de sociedade. O desafio é justamente fazer isso com aqueles que nos fazem mal. Aí Kardec, depois dessas passagens do Evangelho, ele se estende dando algumas explicações, fazendo algumas reflexões baseadas em todo o estudo que ele fez em cima das comunicações dos espíritos. E aí ele diz assim: ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Então, Kardec está usando aqui o bom senso, né? É claro, ele diz, né, que a gente tem que rever o que Jesus está querendo dizer com esse verbo amar. Né? Temos que lembrar, inclusive, que Jesus está falando numa outra língua e que se dá interpretações mais variadas ao sentido da palavra amar aqui. Então Kardec diz que esse amar não é um auto-engano, não é você ficar se enganando ou você ser falso com as pessoas. Porque tem gente que pensa que engana a Deus enganando a si mesmo, né? Ai, eu adoro fulano, eu perdoo o cicrano, não me importa que cicrano fale mal de mim, eu realmente tenho muito carinho por ele. Eu acho que isso é meio difícil da gente praticar, vocês concordam? Não é tão fácil assim não, né? Você amar quem anda por aí lhe difamando. Então, Kardec começa dizendo, olha, não vamos entender amor aos inimigos dessa maneira, porque se a gente se forçar a fazer isso, gente, não é natural, não é espontâneo, isso se torna hipocrisia, eu estou fingindo sentir um amor. E por que Kardec diz que isso não é tão simples assim? Aí ele diz assim: ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Claro, você não vai estar com seu inimigo com a mesma liberdade, relaxado, tranquilo, como você estaria com seu amigo. E aí Kardec dá uma explicação energética a respeito disso. O que é que ele diz? A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio
Vendo aí que interessante? Então, um mau pensamento, Kardec está dizendo, que imprime uma corrente, ele chama fluídica, energética, a gente diria mais hoje em dia. O campo de energia é transformado por esse pensamento benévolo ou pensamento malévolo. Na época de Kardec, que é o século XIX, estava em voga o termo fluido. Hoje em dia esse termo ele é muito mais aplicado à água, aos líquidos, né? Não a energias. Então aqui o termo talvez, se fosse atualizado, seria o campo, né? Então esse campo de energia ele é transformado pelos pensamentos. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Então você já deve ter experimentado algo assim quando entra num ambiente onde as pessoas estão pesarosas, né? Onde as pessoas estão chorando. Tem gente que diz assim, não gosto de ir para o hospital. É claro, né? Nos hospitais, muitas vezes as pessoas estão adoecidas, muitas vezes com frequência, né? É o lugar do doente, né? Mas tem também, é claro, os sãos que estão ali ajudando. Mas tem muito medo, existe uma energia de receio, uma energia de medo, às vezes de solidão, de insegurança, de desespero, de perda. Mas também, é claro, existe a energia numa maternidade totalmente diferente, de ganho, né, de alegria, de entusiasmo, de cura também. Nos hospitais tem muita essa variação de energia. Mas quando uma pessoa vai visitar um enfermo, geralmente o que ela sente é o impacto daquela energia tensa do ambiente que é mobilizada pelos pensamentos das pessoas no lugar. Então, não é você deixar de ir para esses lugares, é você se preparar para ir a esses lugares, porque você também mobiliza os fluidos, você também mobiliza a energia com os seus pensamentos, afinal, você é um ser pensante. Então, quando você for a um hospital, quando você for a um cemitério, quando você for a uma reunião familiar onde se vai discutir um assunto sério, prepare-se, reverta-se de uma boa energia, faça uma prece, conecte-se com o seu anjo da guarda, peça proteção a ele, peça inspiração, crie em torno de si um campo energético, um campo de força protetor, através de bons pensamentos. Essa é a melhor maneira da gente se preparar, sobretudo para o enfrentamento de situações difíceis. E aí Kardec está dizendo, né, em relação aos amigos ou os inimigos, que é por isso, ele diz, que a gente experimenta sensações diferentes à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Né? Porque aquela pessoa que tem assim, um pensamento negativo em relação a gente, ela está jogando aquele pensamento negativo, em cima de você. Com isso, nós não queremos tirar de cada um a responsabilidade sobre o que acontece consigo. Você só recebe, acolhe aquele pensamento, aquela energia que é emanada em sua direção, se você estiver na mesma frequência. Eu às vezes até comparo com o mecanismo do Bluetooth, que tem nos celulares, por exemplo, né? Se você for enviar algo via Bluetooth, o outro tem que aceitar para receber, né? Se ele não aceita, ele não acessa. Então, é o que acontece. Aqui, deixa eu ver mais, gente. Ele continua dizendo assim: amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Então Kardec vai interpretando. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Tá difícil também, né, gente? O mal que nos cause. E não não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Eita. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Difícil, né, gente?
não se tornou tão fácil. É claro que não é amar tendo aquele, como Kardec diz, você não vai ter perante o inimigo a postura desarmada, né? Digamos assim, no sentido de não se proteger, de confiar, eu vou agora confidenciar-me com o meu inimigo. Não, você sabe que essa pessoa não quer bem a você. Mas ele está dizendo aqui uma série de atos, né? De gestos que podem ser gestos que expressariam esse amor. Então a gente vai chamar isso de redução de danos, né? Você vai tentar não fazer o mal ao seu inimigo. Você vai tentar não pensar mal nele, não desejar, não ser maledicente, não fazer fofoca a respeito de... Difícil, né, gente? Não fazer fofoca a respeito deles, né? Se eles vierem se reconciliar, tentar reconciliação, nos mostrarmos dispostos. É claro, gente, que tem pessoas que... E aí é que está o cuidado que Kardec fala, né? Que abusam da nossa boa vontade, né? Ah, pede perdão e vai fazer do mesmo jeito. Então a gente tem que saber, né? Perdoar, mas assim, também ter discernimento. Eu tenho dito em algumas lives, olha, ser bom não é ser besta. A gente não pode ser uma pessoa ingênua. Jesus mesmo diz que a gente tem que ser manso como os cordeiros, astutos, ou manso como as pombas, astutos como as serpentes. Então a gente tem que ter, opa, tô ligado aqui, eu sei quem é essa pessoa, eu não vou me dispor contra, eu não vou, né, vou me dispor com essa pessoa, não vou falar mal dela, não vou mostrar má vontade em relação a ela, né, vou me esforçar por ser justa, por ser correta, por ser gentil, por ser educada com essa pessoa. Então isso daí já é uma grande conquista. Amar mesmo, aí isso é para espírito de luz. A gente vai tentando aqui só nesse caminhozinho ter esse tipo de atitude para com essas pessoas. Embora que mesmo sendo um espírito de luz, você não pode ser besta. Jesus não era, né? Jesus sabia bem quem eram os fariseus, ele não se enganava. Não é você ser ingênuo e achar, fulano ele é tão bom, ele acha que todo mundo é bom. Não, fulano então tá em risco, né? Fulano tá imaturo, porque criança que é assim. A gente que já adquiriu alguma experiência de vida sabe que as pessoas têm os seus problemas, as suas dificuldades, né? E trazem às vezes as suas dificuldades para as relações, para as convivências, né? Então, e aí Kardec vai terminando dizendo, para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então a gente traz, né, o paradigma espírita, nos coloca numa visão que vai além do tempo, né? É uma visão do todo, né? De seres espirituais, que existe um passado que nos liga às pessoas para além desse passado reconhecido na história da vida presente. E existe um futuro também. Então as relações, elas transcendem os limites do nascer e do morrer. O espírita tem essa consciência. Esta ideia o dispõe naturalmente, diz Kardec, ao perdão. Então, quando a gente percebe que essa vida é só um pontinho na história, né, de cada um de nós, que nós somos muito mais do que isso, que a vida é muito mais do que isso que a gente vê, que a gente dá tanta importância às vezes, esse nosso orgulho, a nossa vaidade, né, aqueles, nossa, me desrespeitou, né? Então, quando a gente vê que a vida é muito mais do que isso, a gente se fortalece no sentido até de perdoar. Nós compreendemos que o outro é nosso irmão, que o outro está também numa trajetória evolutiva, que ele tem as suas dificuldades, e isso vai nos ajudando nas relações, na compreensão do outro, na empatia para com o outro e no perdão. Então, eu queria aqui ver agora, feitos esses comentários, né, trazendo aqui as explicações de Kardec, um pouco do que vocês estão escrevendo. Eu estava vendo que estavam surgindo aqui uns textos, parece que vocês estão inspirados.
Deixa eu ver aqui. A Ruth Nutri está dizendo: acredito que amar os nossos inimigos é não desejar-lhes o mal, é orar por eles. Não precisamos conviver e tratar igual aos nossos amigos. Exatamente, Ruth, né? O que você acredita coincide aí com o pensamento de Kardec, faz muito sentido. Malu tá dizendo que é difícil. É verdade, Malu. Sabe por que a gente acha difícil? Porque nós ainda somos espíritos, né? No comecinho da jornada evolutiva. Um espírito que já conquistou, né? Que já evoluiu, não sente essa dificuldade. A gente sente muito mais. Aí deixa eu ver mais aqui. A Ruth ainda: não ver o mal, não falar o mal e não ouvir o mal. É muito difícil, mas começar reconhecendo que devemos refletir sobre isso já é um grande passo. Ruth, a gente só tem assim, não ver o mal é até impossível. Às vezes você vai ver o mal, né? E é até importante, né, que a gente identifique o mal, você vai identificar. Você não vai se identificar com o mal. Isso é diferente, né? Você identifica o mal, mas você não se identifica com o mal. Você não mergulha nele, não se deixa levar por ele. Então a gente precisa perceber isso, sim, porque a gente se protege melhor. Inclusive do mal que existe na gente, Ruth. Porque existem os nossos inimigos internos. E olha que interessante, amar os nossos inimigos é uma excelente receita de integração da sombra. O que são os nossos inimigos exteriores, as pessoas difíceis que nos aparecem, são instrumentos que nos ajudam a colocar para fora o que nós trazemos dentro de nós e que, se convivêssemos apenas com as pessoas fofinhas, não veríamos. Então, os nossos inimigos propiciam que nós vejamos aspectos nossos que precisam ser trabalhados. E quando nós encontramos esses aspectos interiores que precisam ser trabalhados, dos quais nós não tínhamos consciência até então, não é para que a gente se odeie, não. Nós vamos perdoar, nós vamos amar esses inimigos. E o que é esse amar esse inimigo? É integrar a sombra. Como é que se integra a sombra? Você vai usar a energia positiva desse seu aspecto. Então você é uma pessoa que tem uma violência, você tem um guerreiro interior, você tem um destruidor dentro de você. Você, com a sua língua, você é capaz de matar uma pessoa só numa discussão verbal. Né? Você bota a pessoa no chão, do chão para baixo 10 palmos, só com o discurso. Então você tem o dom da oratória, mas ele está aqui, ó, destrutivamente agindo. Então você vai pegar toda essa tua energia de convencimento, essa tua energia criativa e vai transformar, vai integrar e vai colocar esse aspecto destrutivo em outro sentido. A gente vê um exemplo disso na figura de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos, quando se chamava então Saulo de Tarso. Está na Bíblia. Lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê a historinha do Saulo. E tem um livro espírita, um romance espírita, que é justamente aquele que dá nome à nossa casa espírita aqui, que é Paulo e Estevão, uma psicografia de Chico Xavier, que conta a história de Saulo. Saulo perseguia os cristãos. Então ele era um fanático, ele era um fariseu que se agarrava às normas, né, que queria acabar com aqueles cristãos. E ele usa essa energia depois, essa energia de força, né, que ele tinha, guerreira, ele usa para quê, gente? Para disseminar o cristianismo depois que ele se converte. Então, aquela violência dele inicial, aquela violência, aquele aspecto pela palavra destrutivo, convencendo as pessoas a perseguirem os cristãos, é usada depois convencendo as pessoas do cristianismo, da essência do cristianismo. Entenderam? Então isso é um aspecto. Ele realizou isso, a integração da sua sombra. Então nós temos que pegar isso e integrar, né? Então se você tem uma sombra, dentro de mim eu trago a mulher safada, então eu vou integrar isso no relacionamento amoroso com o meu companheiro, né?
Então ali dentro, isso é possível, dentro de casa, vai acontecer, vai dar criatividade, vai apimentar a relação. Então é mais ou menos isso que a gente faz, quando a gente ama os nossos inimigos interiores. Aí Ruth diz assim, não, Ruth eu já li aqui, a Meire Serrano, é difícil, o desafio é deixar de ser ruim. Meire, o desafio é tirar, né, esses mecanismos de defesa nascidos da nossa inconsciência, da luz que nós trazemos dentro de nós. Né? Então a gente se protege em mecanismos de defesa, a gente sente o mundo como uma ameaça, nós nos tornamos ruins, maus muitas vezes na tentativa de nos proteger. Né? Nós criamos trincheiras entre a gente e os outros porque nós nos sentimos ameaçados. Mas quando nós vamos nos fortalecendo em fé, em confiança, a gente relaxa nisso. A nossa justiça, ela, como diz Jesus, ela ultrapassa a justiça do fariseu que está preso aqui só nesse TT a TT do nosso mundo material, daquilo que os nossos olhos podem ver. Hello, Vale. Sede perfeitos, temos que exercitar o aprendizado diariamente, começar dentro de casa, perdoar os que não nos querem bem e assim orar para que tire de seu coração sentimentos ruins. Muito bem, Elo. E, gente, a gente só tem que ter cuidado assim com algumas coisas, né? Por exemplo, essa ideia de sede perfeitos. Jesus disse isso, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas a gente não pode ser sem noção. O que é ser sem noção? É você achar que você realmente, né, tem essa condição de perfeição. Então o que é ser perfeito? É você fazer o melhor que você pode. É você reconhecer, inclusive, as suas limitações. É você estar em conformidade com as suas condições. É ser congruente. Né? Eu me reconheço e eu sou fora aquilo que eu consegui na minha vida. Não é um fingimento, não é um fingir perfeição e fingir superioridade. Às vezes a gente se engana nisso. Isso, na verdade, é um caminho para o quê? Para estagnar. E vem a vida, dar um susto para mostrar que a gente não é tão bonzinho assim. Coloca uma pessoa bem difícil perto da gente para despertar-nos. Olha aí que você ainda está longe de ser perfeito. Tu ainda tem raiva, tu ainda tens inveja, ciúme, tens aí uma série de coisas que precisas olhar para te transformares, diz a vida. Então é mais ou menos assim. Magazine Limoeiro, como lidar quando você se afasta desse inimigo, mas ele ainda assim quer se fazer presente na sua vida? Às vezes você não vai conseguir realmente se afastar fisicamente desse inimigo, não. Esse inimigo, essa pessoa que lhe persegue, que lhe calunia, ela pode ser um irmão, ela pode ser um filho, ela pode ser um pai, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir. Depende do que a gente precisa aprender e o que a vida nos coloca. Então o que você vai fazer? Você vai matar a pessoa? Não, né? Como é que eu vou lidar? Eu tento me afastar e essa pessoa está perto de mim. Então muitas pessoas, por exemplo, têm conflitos de relacionamento com os pais. Você vai tentar não dar tanto peso, né? Começar, poxa, por que o que o fulano fala me afeta tanto? Né? Eu já me tornei adulta. Né? Então digamos que eu tivesse um problema com a minha mãe. Eu não tenho. Estou citando aqui como um exemplo porque é algo muito comum. Eu tivesse um problema com a minha mãe, né? Então tudo que a minha mãe fala é contra mim, né? Minha mãe me põe para baixo. Existem muitos aspectos nisso, né? Que eu diria que como se fosse um complexo de madrasta da Branca de Neve, né? Então essa mãe me destrói, essa mãe me põe para baixo e eu fico arrasada quando eu encontro com a minha mãe. Eu vou visitar a minha mãe e quando eu saio da casa dela, eu saio super mal. O que é que eu faço? Eu nunca mais vou visitar minha mãe? Não, você tem que visitar a sua mãe, né? Existe uma obrigação filial ligando você a ela, certamente porque o seu espírito precisa dessa lição até o fim, não é uma pessoa para você fugir. Então o que você vai fazer? Você vai abandonar pai e mãe, como diz Jesus,
No quê? Nesse aspecto de você ser tão atingido pelo que ela fala, né? Por que você é tão atingido pelo que ela fala? Talvez por valores que são iguais ao dela ainda, porque senão você não se afetava tanto com o que ela fala. Então você já cresceu, então você vai olhar para dentro de si e dizer, gente, eu sou grande. A minha mãe diz que eu sou burra, a minha mãe diz que eu sou feia, mas eu já cresci. Eu sei que ela não é a detentora da verdade. Eu sei que ela está falando isso por aspectos dela que não foram amadurecidos. Então eu vou passar aqui um filtro, uma redezinha, não vou me afetar tanto. Eu me previno, é aquilo que eu falei, né? Atrás, eu vou ao encontro, me protejo e me lembro, gente, a minha adulta vai proteger a minha criança interior. Eu serei para mim essa mãe amorosa que minha mãe não consegue ser. Torna a dizer que a minha mãe, Dona Gracinha, não é essa mãe, né? Eu estou dizendo porque acontece muito. Minha mãe é uma fofíssima. Darlene Braga Monteiro, até orar pelos inimigos é difícil quando o coração ainda não perdoou verdadeiramente. Pois é, Darlene, por isso que já é um grande esforço, né? O que a gente faz? Eu até falei uma vez numa outra live, a redução de danos, né? Eu vou orar, eu vou fazer uma prece assim, meu Jesus, já que eu não consigo orar pelo bem do fulano, porque eu reconheço que no fundo do coração eu quero mais é que ele se lasque, eu peço ao Senhor que, por favor, não deixa essa minha energia ir muito longe, não. Vai mudando esse meu desejo aqui dentro de mim, que eu possa aprender a lidar de uma maneira diferente com essa pessoa, que eu possa não desejar o mal, ou que o mal que eu desejo não chegue até lá, se esvaneça no caminho. Mais ou menos assim que a gente já vai tentando. Darlene, mas precisamos trabalhar isso porque abala o nosso campo energético. Exatamente, Darlene, faz mal a gente mesmo. Falou e disse. Quando eu desejo mal, quando eu vibro na raiva, no ressentimento, eu não fico bem. Eu sou quem primeiro é contaminada por essa energia. Falei para vocês aqui, citando aqui o Evangelho, Kardec explica, né, que os maus pensamentos, eles mobilizam essa energia de uma forma pesada. Então, quem primeiro é afetado por essa energia somos nós. Por outro lado, os bons pensamentos também, primeiramente, fazem bem a gente. Por isso que existe aquela expressão, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, quando a gente se esforça no pensamento do bem, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Aqui, Elísio está dizendo que está lendo o livro, eu acho que é Paulo e Estevão, maravilhoso. Estou na segunda parte, quando Saulo tem um encontro com Jesus. É lindo. Eu particularmente acho o mais belo romance espírita que existe, é esse Paulo e Estevão. É muito lindo mesmo esse livro de Jean Ribeiro. É lindo quando Jesus vai ao encontro de Saulo, diz Paty Soares. Elísio, procurei esse livro depois que me encontrei aqui nessas lives que tanto me ajudaram. Olha que legal, e procurei saber a história de Paulo e Estevão. Pois está aí. Lê também os Atos dos Apóstolos, que você vai ver que interessantemente, né, o livro, ele coincide com o que está narrado em Atos dos Apóstolos na Bíblia. Mas ele traz a figura, ele traz um aprofundamento que não tem na Bíblia, em cima da figura do Estevão, que aí o livro mostra, né, como surge Estevão. Para quem não sabe, Estevão, falar um pouquinho para vocês, já que eu citei a história de Paulo, né? Estevão, que dá o nome ao grupo espírita Paulo e Estevão, tem gente que pensa que é um nome composto, né? Paulo Estevão, não é, é Paulo e Estevão, são dois. Né? Estevão foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Depois do próprio Cristo, foi quem primeiro morreu pelas ideias do Cristo. Foi Estevão. E quem ordenou a morte de Estevão foi um cidadão romano, embora judeu, chamado Paulo, melhor dizendo, Saulo de Tarso. Então, é aí que eles se encontram, que suas vidas se cruzam.
Paulo e Estevão. E aí no romance tem assim uns detalhes muito bonitos, bem assim, que davam um filmaço, né? Que é nesse romance Paulo e Estevão. Devemos orar pelas pessoas que nos odeiam, diz Silvana, pois sendo felizes não desejarão mal a ninguém. É verdade, Silvana, você tá aí. Boa ideia, sejamos espertos. Vamos orar por quem nos odeia, porque se essa pessoa estiver bem, ela para de pensar o mal pra gente. Bom, muito bom. Ruth, orgulho muitas vezes é a grande barreira do perdão. É sim. Agora, eu sempre torno a falar nessa redução de danos, né? O orgulho, né, que faz parte da gente, ele tem vários aspectos. Existe um orgulho que eu não acredito que seja um orgulho pernicioso. Pelo menos um sentido dessa palavra, que é do sentido, eu tenho orgulho das minhas conquistas. Então se chama um autorreconhecimento, né? Eu me reconheço, eu reconheço minha conquista, eu reconheço meu valor. Né? Nós temos um hábito de confundir humildade com falsa modéstia. Humildade não é você dizer, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa insignificante. Eu me lembro assim, se você é um cantor, né? Você diz assim, eu não canto, eu só tento. Então, por favor, se você só tenta e você não canta, pare de cantar para os outros ouvir, que isso é falta de caridade. Então, se você está cantando, você gosta da sua voz. Se eu faço uma live, é porque eu acredito que saiba falar de alguma forma, que saiba me expressar. E não existe nenhum mal em a pessoa reconhecer, né, aspectos seus, né, expressões suas, virtudes, conquistas, coisas que ela tem boas. Não tem nenhum mal nisso. O mal está em ela achar que isso a coloca acima dos outros. Né? As pessoas são diferentes, são plurais. Eu tenho um aspecto no qual eu sou mais desenvolvida, ele vai servir num trabalho de grupo, mas eu preciso da ajuda de outros que possuem outros aspectos que eu não tenho. Então eu acreditar que isso só está em mim e que isso me torna superior aos outros. Aí sim, seria o orgulho realmente prejudicial. Né? Então ele é uma barreira para o perdão, como diz aqui a Ruth, no sentido de que a pessoa, né, acredita que é superior, que ela está acima daquela que a ofendeu. Então, mas assim, é claro que o perdão é diferente, gente. Você perdoar é você dizer assim, olha, eu devolvo para você, você não me deve nada. Perdão é isso. O que é perdoar uma dívida? É dizer a uma pessoa que ela não me deve mais nada. Você não me deve mais nada. Mas essa pessoa vai me pedir emprestar de novo e eu empresto de novo, aí veja o que eu tô fazendo. Aí ela empresta de novo e ela faz de novo e eu perdoar. Perdoar no sentido de você não conhecer ou não identificar, não dar conta, né, do risco que você passa naquela relação, aí já chega a ser até uma irresponsabilidade para consigo mesmo e para com o outro. Até porque ele não aprende. Então, perdoar é um dizer assim, você não me deve nada. A mim você não deve nada. Eu não vou ficar aqui esperando que você me pague alguma dívida. Eu não vou ficar aqui me remoendo até que você me peça perdão. Eu não vou ficar aqui esperando que você reorganize aquilo que você fez para me ferir. Não. Eu te livro, comigo você não tem nenhuma dívida. Agora, eu não sei como está você com a sua consciência, porque eu não tenho o poder de aliviar a sua consciência. A sua consciência só pode ser aliviada por você mesmo. E você vai conseguir aliviar a sua consciência quando você identificar por que fez isso e decidir não mais fazer isso ou se esforçar para não mais fazer isso. Então a gente perdoa, a gente se liberta. É isso que a gente tem que entender. Porém, é claro, diz Kardec, que eu não vou ter com uma pessoa que várias vezes faz o mesmo tipo de dano, causa o mesmo tipo de dano, confiança. Não. Né? Eu tenho que ser inteligente também. Então, há de se usar a inteligência que Deus nos deu. Aqui, Cláudia Germano, peço força para seguir bem em frente e começa a enumerar as pessoas, exatamente.
Paty, arrepiei sobre a cena quando Estevão desencarna. Gente, não dá spoiler. Se bem que claro que ele desencarnou, né? Porque afinal de contas esse povo é lá do tempo de Cristo. Tem gente aqui lá em Portugal, olha só, que legal. Lá, 00:47, nossa. Darlene Braga, uma querida. Os dons são divinos e têm uma função útil. Isso mesmo, Darlene, né? Você reconhece os seus dons, as coisas que você traz, aspectos positivos seus, e não tem nenhum problema em você saber que os tem. Precisamos dos dons uns dos outros, exatamente. O importante é eu saber que eu preciso de outros, né? Que eu não posso dar conta de tudo sozinha. A Silvia concordou aqui com a Darlene. Muito bem, gente. Obrigada aí pela participação de vocês. Né? É muito bom, né, esse grupo aqui, essa reunião de pessoas pensando nisso, aqui no bem. Então vocês imaginem o que nós estamos lançando de energia no mundo agora. Né? E assim, eu estou vendo aqui online, nós somos mais de 50 pessoas, 56 pessoas, e aqui estamos nesse exato momento pensando no bem e mobilizando uma energia positivamente no mundo. Lá no JEP está acontecendo, em muitos outros cantos, igrejas, grupos de oração, e a gente com isso está enchendo o mundo, mobilizando a energia do mundo com bons pensamentos. A gente sabe que existem inúmeros motivos pelos quais nós pensamos mal todos os dias, mas nós temos que tentar focalizar o bem e pensar, desejar o bem. Às vezes o inimigo não tem um nome, às vezes é um grupo, às vezes é uma situação, e a gente tem que aprender a estender esse amor, essa compreensão, essa empatia a todos os grupos. Gente, sexta-feira eu vou estar na palestra pública lá no JEP da Água Fria. Eu vou abordar o tema do suicídio, fechando aí a campanha do Setembro Amarelo do JEP, do Bom da Vida é Viver. Então, quem quiser me ver pessoalmente lá, será muito bem-vindo. Acredito eu, né? Espero que dê para todos nós. E aqui, já que a gente falou tanto em perdão, uma poesia de Vanderlei Pereira, Sem Perdão Não Há Cura, do livro Cura Teu Coração. Vocês querem ver o Vanderlei Pereira? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu sempre leio as poesias dele. Eu vou mostrar quando ele era um garotão que conquistou minha mãe. Bonito ele, né? Esse é meu pai. E ele conquistou a minha mãezinha com esse lindo rosto de galã. E esse aqui é ele desenhado por mim. Esse é o Vanderlei Pereira. Sem perdão não há cura. Se estás doente, é justo se tratar. Toda doença o corpo compromete. Mas a cura que menos se promete é a mais eficaz, que é perdoar. Jesus, doutor divino, ao receitar a cura de qualquer um paciente, era claro indicar para o doente perdão, eis o remédio para curar. O mal que em todo ser da gente ecoa é a mágoa que se guarda da pessoa que tenha nos causado ingratidão. E o seu receituário preceitua: a cura não é dele, a cura é tua, e só há um remédio, é o perdão. Busquemos a quem nós precisamos perdoar se nós não temos consciência ao longo da nossa vida, aqueles que falharam conosco, e vamos nos libertando, né, de mágoas, de cargas de mágoas que só nos adoecem. Gente, muito obrigada. A Cláudia está dizendo que parece o Vanderlei Filho. Eu também acho, Cláudia. Minha mãe disse que não parece não, mas eu acho parecido sim. Tá? Então, muito obrigada
pela companhia de vocês, pela energia, pela vibração, né? Quem só vem aqui nas lives até semana que vem, quem for lá no ZEP da Água Frio acompanhar aqui a palestra sexta-feira, até sexta-feira. Um grande abraço, que Jesus nos proteja, nos abençoe hoje e sempre. Beijo, Darlene. Beijo, Silvia, Jean Ribeiro, Elísio, Lucileia. Cheiro aí para vocês todos. Tchau, tchau.